bom, pessoal da Linova? Eu sou o Denarci e vou estar com vocês em Processo Civil 5, que vai compreender a matéria que diz respeito aos recursos, teoria geral e recursos em espécie, e a matéria que diz respeito à ordem dos processos nos tribunais. Por opção metodológica, a gente vai trabalhar primeiro a parte recursal e depois a gente trabalha a ordem dos processos nos tribunais. A nossa primeira aula vai dizer respeito à teoria geral dos recursos, que para mim é a matéria mais importante dentro de toda a análise de recursos que a gente vai ter durante o curso. Então, teoria geral, eu entendi que seriam necessárias 2 aulas para a teoria geral. Então a gente inicia teoria geral nessa primeira aula e na nossa segunda aula a gente termina a parte de teoria geral. Então, lembra que quando eu pensar em um recurso, eu estou pensando em uma impugnação de uma decisão judicial. Foi proferida uma decisão judicial, essa decisão judicial me causa um prejuízo e, além de me causar um prejuízo, essa decisão está errada. Então o recurso tem essa finalidade, a finalidade de impugnar uma decisão. Mas vamos trabalhar um conceito de recurso? Qual seria um conceito interessante de recurso? Conceito do professor Barbosa Moreira, aceito pela doutrina na sua grande maioria. Recurso seria um remédio voluntário, idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão que se impugna. Então vamos analisar esse conceito. Remédio voluntário. Veja, eu recorro se eu quiser. Se profere uma decisão contra mim e eu não quero recorrer e eu quero cumpri-la, opção minha. Então, remédio voluntário, idôneo a ensejar dentro do mesmo processo. Dentro do mesmo processo, lembra? Recurso é uma fase recursal. Então, eu não tenho processo novo quando eu recorro. Eu apenas inauguro uma fase recursal. Então, remédio voluntário, idôneo a ensejar dentro do mesmo processo. A reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão que se impugna. Reforma e invalidação, eu trabalho a causa de pedido da grande maioria dos recursos em espécie. A gente vai trabalhar um a um aqui no curso do Aula Inova. Quando eu falo de esclarecimento e integração, eu estou trabalhando especificamente os chamados embargos de declaração. E, por fim, a decisão que se impugna. Então, o recurso tem essa finalidade, impugnar uma decisão. Então eu tenho que demonstrar o erro da decisão. É o que a gente chama de dialeticidade recursal. É quando nas razões do recurso eu demonstro o erro. A gente vai ver que o erro se divide em 2. O erro pode ser de procedimento, o erro pode ser de julgamento, que se vai corresponder à chamada causa de pedido da grande maioria dos recursos. Mas seguindo, a gente vai trabalhar os princípios que norteiam a teoria geral dos recursos. E o primeiro deles, não podia deixar de ser, é o princípio do duplo grau de jurisdição. Cuidado com o duplo grau. Não pensa o duplo grau como a remessa a um órgão hierarquicamente superior sempre. É o conceito clássico do duplo grau. Sempre que possível, a apelação, por exemplo, a sentença é em primeiro grau. Quando eu apelo, o tribunal, que é hierarquicamente superior ao juízo de primeiro grau, é que vai julgar a apelação. Mas nem sempre o duplo grau tem essa conotação. Ele pode ser entendido como a reanálise da decisão por órgão de jurisdição. Embora eu não tenha remetido a um órgão hierarquicamente superior, eu tive o direito de que a decisão contra mim proferida tivesse uma revisão por um órgão de jurisdição. Basta pensar nos juizados especiais. O recurso inominado, que é cabível contra a sentença, a competência para julgá-lo é da turma recursal. E a turma recursal não é tribunal, muito pelo contrário. Ela é composta por juízes no exercício do primeiro grau de jurisdição. Então, embora não haja uma hierarquia, porque não é um tribunal, ele é o órgão, a turma recursal, competente para o julgamento do recurso. Então, eu não posso pensar sempre o duplo grau como a remessa a um órgão hierarquicamente superior. Seguindo, dentro da teoria geral, teria o princípio ou regra da taxatividade. Veja que dependendo do livro que você for analisar, uns vão chamar de princípio, outros vão chamar de regra, com aquela velha discussão de que norma jurídica é dividida entre princípios e regras. E eu não vou entrar nessa discussão com vocês, porque com certeza vocês tiveram aula lá com o professor de teoria geral do direito, ou até mesmo em teoria geral do processo, trabalha esse assunto. Gosto de chamar de princípio da taxatividade por uma opção de tradição, mas pode chamar de regra, não há problema nenhum. O que diz essa regra da taxatividade? É recurso. O que a lei diz que é recurso?
Como assim, professor? Outras palavras, só é recurso aquilo que estiver previsto em lei como recurso. Então podem haver institutos que parecem recurso, que alcançam inclusive a mesma finalidade do recurso, mas de recurso não se trata. E eu chamo isso de quê, professor? Parece com recurso, alcança a mesma finalidade do recurso, mas não é recurso. A gente chama isso de sucedâneo recursal. E esses sucedâneos recursais, eles estão aí no dia a dia. Basta você pensar o seguinte, num pedido de reconsideração. Então o juiz profere uma decisão, naqueles casos onde a lei permite que ele mesmo reveja a sua decisão, e ao invés de recorrer, você entra com um requerimento pedindo que ele reconsidere a decisão. E se ele reconsiderar? Você não alcançou a mesma finalidade do recurso? Alcançou. Mas pedir reconsideração é recurso? Não é. Por que não é? Porque ele não vem elencado na lei como recurso. Pensa, por exemplo, no mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação autônoma de impugnação. Mas quando não há recurso previsto em lei, os advogados que não ficam quietos, eles impetram o mandado de segurança com a finalidade de conseguir a modificação da decisão. E se ele consegue a modificação, ele alcançou a mesma finalidade do recurso, mas mandado de segurança não é recurso. E por que não é recurso? Porque eu crio processo novo, lembra disso. E para ser recurso, recurso é fase. Eu não crio processo novo. Tem também, dentro da taxatividade, a chamada remessa necessária ou obrigatória, embora alguns doutrinadores, no passado e hoje, voltam a defender que a remessa necessária seria recurso. Mas a grande maioria da doutrina entende que a remessa necessária não é recurso, embora com ela eu alcance a mesma finalidade do recurso. E o que seria a remessa necessária? Seria uma condição de eficácia da decisão contra a fazenda pública. Legal. Mas não é recurso, não? Não, por que não seria recurso? Porque não haveria voluntariedade. Se a remessa é necessária, não haveria voluntariedade. E a gente viu no conceito de recurso. Para ser recurso, recurso é sempre voluntário. Mas atenção, a doutrina defendendo que a remessa necessária ou remessa obrigatória pode sim se conceituar como recurso. Mas é uma doutrina minoritária. Seguindo, a gente tem o princípio ou regra da singularidade, também chamado de princípio da unicidade recursal, também chamado de princípio da unirecorribilidade. Sim, mas o que seria isso? É aquele princípio ou regra que diz que para cada decisão cabe apenas um recurso. A gente tem que ter um cuidado com essa afirmação. Não é assim, para cada decisão cabe apenas um recurso e ponto. Basta você pensar na decisão interlocutória. Se a decisão interlocutória estiver no rol do artigo 1015, vai caber agravo de instrumento. Mas se a decisão interlocutória não estiver no rol do artigo 1015, a gente vai ver que vai caber apelação contra a decisão interlocutória. Então, se eu afirmo para cada decisão cabe apenas um recurso, e eu perguntar à decisão interlocutória qual é o recurso cabível, você não vai dizer só um, você vai dizer depende. Se estiver no rol do 1015, vai caber agravo de instrumento. Se não estiver no rol do 1015, vai caber apelação. Então eu tenho que melhorar esse conceito. Então o que seria a singularidade? Para cada decisão e ao mesmo tempo cabe apenas um recurso. Como assim, professor? Para cada decisão e ao mesmo tempo? Eu tenho uma única decisão e eu só posso interpor contra ela um recurso. Eu não vou ao mesmo tempo interpor dois recursos. Professor, mas não tem exceção a essa regra, não? Tem. Tem por lei uma exceção. Qual seria a exceção? A interposição simultânea de recurso especial e de recurso extraordinário. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que se a decisão do tribunal, a decisão final da instância ordinária, a um só tempo, um capítulo dela ou parte dela, infringir lei federal infraconstitucional e essa mesma decisão, um capítulo dela ou parte dela, ofender diretamente a Constituição, eu vou ter que entrar com dois recursos ao mesmo tempo. Recurso especial e recurso extraordinário, que seria a interposição simultânea de dois recursos contra uma só decisão. Há uma segunda exceção a esse princípio, que a gente vai trabalhar ela com mais cuidado quando a gente estudar recurso especial e recurso extraordinário. Por lei, a exceção seria essa: interposição simultânea de recurso especial e de recurso extraordinário. Então, cuidado com a singularidade. Não é para cada decisão cabe apenas um recurso. É para cada decisão, ao mesmo tempo e para determinada finalidade, cabe apenas um recurso.
Seguindo, eu teria o chamado princípio da fungibilidade. O que seria, professor, fungibilidade? Fungibilidade é a admissão de um recurso pelo outro, ou seja, eu interpus o recurso errado, mas esse recurso errado será admitido como se fosse o recurso certo. E vai ser sempre assim. Se eu errar a interposição do recurso, se eu interpuser o recurso errado, o órgão julgador dele vai ter sempre que receber como certo? Não. Para que se aplique essa fungibilidade, esse princípio da fungibilidade, é necessário o preenchimento de 2 requisitos. E que requisitos seriam esses? A existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e a ausência de erro grosseiro. Perceba que esses 2 requisitos estão relacionados. O que seria uma dúvida objetiva? É aquela dúvida que decorre da lei e nem doutrina e nem jurisprudência dirimiu ainda. Não é aquela dúvida que eu tenho porque estudei pouco, né? A gente tem que estudar muito, lembra sempre disso. Não, é uma dúvida que ninguém ainda dirimiu, porque a lei traz a dúvida, doutrina e jurisprudência, elas não dirimiram ainda a dúvida. E além da dúvida objetiva, eu não posso errar grosseiramente. Então, se a dúvida é se cabe apelação ou agravo, eu não posso, por exemplo, entrar com recurso extraordinário, porque não tem nada a ver com a história. Então, lembra dos 2 requisitos. Existência de dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro. Assim, eu terei a aplicação de forma geral da chamada fungibilidade recursal. Seguindo, eu teria o princípio da proibição da reformatio impégios, ou da reforma para pior. Professor, mas como é isso? Pense assim, o recorrente não pode ser prejudicado com o seu próprio recurso. Recurso é continuidade do exercício do direito de demandar. No recurso a gente vai ver, eu tenho causa de pedir, eu tenho pedido. E quando eu demando, quando eu continuo a demandar, e se eu recorrer sozinho, o máximo que pode acontecer com o meu recurso é ele ser provido ou improvido. Se ele for provido, eu tenho um benefício. Se ele for improvido, mantém-se a decisão contrária a mim. Então, a ideia, porque o recurso é continuidade do exercício do direito de demandar ou de se defender, depende de que polo você esteja, é que, provido o recurso, eu tenho um benefício. Improvido o recurso, mantém-se aquele prejuízo inicial que eu já tinha necessário para que eu recorra. Mas não tem exceção a esse princípio da vedação da reforma para pior? Tem alguns. Lembra que, em tese, a gente vai ver daqui a pouco, chamado efeitos dos recursos. Em tese, na grande maioria dos recursos, o órgão julgador pode conhecer de ofício matérias de ordem pública. É o que a gente chama de efeito translativo dos recursos. Então pode acontecer que eu recorrendo, mantendo a lite pendente de julgamento, mantendo o processo sem trânsito em julgado, que o tribunal, ao julgar o meu recurso, perceba uma matéria de ordem pública contrária a mim. E se ele conhece essa matéria de ordem pública, ele pode conhecê-la de ofício, desde que passe pelo contraditório, obviamente, e eu posso ter um prejuízo com o meu próprio recurso. Como assim, professor? Suponhamos que eu entre com a demanda de compensação por danos morais e o juiz de primeiro grau condena o réu a pagar 10 mil reais. O réu achou 10 mil reais legal, 10 mil reais está bom demais. Eu achei pouco, eu pedi 50 mil e o primeiro grau só condenou a pagar 10. Então eu entrei com uma apelação para aumentar de 10 para 50 mil. O réu não recorreu. Então, se o meu recurso for provido, vai aumentar de 10 a até 50. Se o recurso for improvido, mantém-se os 10 mil, porque o réu não recorreu. Mas vamos pensar que o tribunal, quando julgou o recurso, percebeu que eu era parte ilegítima. Ele vai poder conhecer essa matéria de ofício? Vai conhecer essa matéria de ofício. E se ele reconhecer em grau de apelação que eu sou parte ilegítima, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Eu tinha 10 mil, apelei, o tribunal conheceu de ofício matéria de ordem pública, reconheceu a minha ilegitimidade e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Eu tinha 10 mil, agora eu tenho quanto? Eu não tenho nada. Então eu posso ser prejudicado pelo meu próprio recurso no caso do chamado efeito translativo, ou o órgão julgador conhecer de ofício matéria de ordem pública. Eu posso ainda ser prejudicado pelo meu próprio recurso na chamada teoria da causa madura, lá do artigo 1013 do CPC. Essa teoria da causa madura a gente vai tratar quando falar de apelação. Mas anota aí, teoria da causa madura.
seria uma outra possibilidade de reforma para pior. Então atente, em regra, o recorrente não será prejudicado com o seu próprio recurso, mas pode haver situações onde, mantendo a lide pendente de julgamento, inaugurando a fase recursal, eu seja, enquanto recorrente, prejudicado pelo meu próprio recurso, certo? Então vamos continuando aqui na parte de teoria geral, a gente tem que trabalhar especificamente o chamado juízo de admissibilidade e o juízo de mérito dos recursos. Lembra que eu falei há pouco? Recurso é demanda. E como recurso é demanda, ele vai passar por um duplo juízo. Juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Primeiro, o órgão julgador vai analisar se o recurso é admissível. Em sendo admissível, é que ele passa a julgar o mérito do recurso. Então, primeiro eu tenho que identificar quais são os chamados requisitos de admissibilidade. Preenchido todos eles, o recurso será admitido e a partir daí eu enfrento o mérito recursal. Daqui a pouco a gente trata do mérito. Primeiro vamos tratar dos chamados requisitos de admissibilidade. Para a grande maioria da doutrina, os requisitos de admissibilidade são divididos em dois grupos. Os chamados requisitos de admissibilidade intrínsecos e os chamados requisitos de admissibilidade extrínsecos. Requisitos de admissibilidade intrínsecos dizem respeito à chamada existência do poder de recorrer, ao próprio poder de recorrer. E quais seriam eles? Anota aí: cabimento, legitimidade para recorrer, interesse em recorrer e inexistência de fato extintivo ou impeditivo do poder de recorrer. Vamos analisar um a um desses requisitos. Cabimento, aqui e ali eu falo, qual o recurso cabível? A apelação é cabível contra a sentença. Mas o que significa cabimento? Cabimento é composto por um binômio, recorribilidade e adequação. Como assim? Primeiro eu olho o pronunciamento judicial. Que pronunciamento judicial é esse? Suponhamos, é uma sentença. Sentença é recorrível? Sim, é recorrível. E qual é o recurso previsto em lei cabível contra a sentença? Apelação, professor. Então eu posso dizer, da sentença cabe apelação. Então, às vezes a gente usa o nome cabimento de forma errada. Cabimento é isso, recorribilidade e adequação. Legitimidade para recorrer, legitimação para recorrer. Quem tem legitimação para recorrer? As partes, em sentido amplo, as partes do processo, as partes da demanda e eventual terceiro interveniente. Eu tenho o terceiro prejudicado e o Ministério Público. Então lembra, partes, terceiro prejudicado e Ministério Público. Eles têm legitimidade para recorrer. E interesse? O que seria interesse? Interesse para recorrer. Lembra dos legitimados, partes, terceiro e Ministério Público. Como é que a parte demonstra o interesse em recorrer? A parte demonstra o interesse em recorrer apontando e demonstrando que ela sucumbiu. Como assim sucumbiu, professor? O que é sucumbência? Sucumbência é quando eu não obtenho tudo aquilo que eu pretendia obter com o processo. Então, sucumbência não é só a parte que perdeu. Sucumbência é quando a parte não obteve tudo aquilo que pretendia obter com o processo. Se a parte foi vencida, ela sucumbe. Mas lembra que o conceito de vencida é esse conceito mais amplo, é não obter tudo aquilo que poderia obter com o processo. Então o interesse recursal da parte está na sucumbência. Mas lembra que o terceiro não é parte, e esse terceiro aqui sequer já interveio no processo. Então é um terceiro realmente que até agora não veio para o processo. E ele tem que demonstrar o quê para que ele demonstre o interesse em recorrer? Lembra que eu falei terceiro prejudicado? Na verdade, o prejudicado tem mais a ver com o interesse do que com a legitimidade. O terceiro para recorrer, enquanto terceiro, ele vai ter que demonstrar que teve a sua esfera jurídica prejudicada pelaquela decisão. Ele não é parte, mas ele teve a sua esfera jurídica prejudicada, seja de forma direta, seja de forma reflexa. Então ele tem que demonstrar o prejuízo, daí o nome terceiro prejudicado. E onde estaria o interesse do Ministério Público enquanto fiscal da ordem jurídica? Porque se o Ministério Público for parte, ele vai demonstrar a sucumbência. Mas o Ministério Público enquanto fiscal da ordem jurídica, onde é que estaria o interesse recursal dele? O interesse recursal do Ministério Público, nesse caso, é institucional.
ele está ali para garantir que a ordem jurídica seja respeitada. Se ele entende que a decisão desrespeitou a ordem jurídica, de que forma for, nasce para ele o interesse recursal. E por último, eu teria a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do poder de recorrer como requisito de admissibilidade intrínseca. O que seria isso, professor? É muito parecido com a chamada preclusão lógica. Lembram dela, que vocês viram com o professor de parte geral? O que seria essa inexistência de fato extintivo ou impeditivo do poder de recorrer? Por exemplo, você foi condenado a pagar 10 mil reais. Você vai lá e paga os 10 mil reais. Você vai poder recorrer depois? Não, porque você agiu logicamente contrário ao seu poder de recorrer. Então você realizou um fato que extinguiu o seu poder de recorrer. Você recorre e depois desiste do recurso. Você está abrindo mão, então é um fato que extingue o seu poder de recorrer. Você renuncia ao recurso, ao seu poder recursal, melhor dizendo, você renuncia ao direito de recorrer, é um fato que extingue o seu poder recursal. Então, faz aquela equiparaçãozinha com a chamada preclusão lógica que vocês não vão errar. Seguindo, eu tenho ainda os chamados requisitos extrínsecos, que dizem respeito ao modo do exercício do direito de recorrer, do poder de recorrer, que são mais conhecidas da gente: tempestividade, regularidade formal e preparo. Quanto à tempestividade, uma atenção, o CPC 15 ele unificou os prazos recursais. O que diz respeito à tempestividade? Eu tenho que interpor o recurso no prazo previsto em lei. Como o CPC 15 unificou os prazos recursais, hoje todos os recursos têm prazo de 15 dias para interposição e de 15 dias para resposta, com exceção dos embargos de declaração, que mantém o prazo de 5 dias. Então, com a unificação desses prazos recursais, hoje em dia eu não tenho mais dúvida. No código anterior tinha prazo de 5, prazo de 10, prazo de 15. Hoje eu tenho uma unificação dos prazos em 15 dias, com exceção dos embargos, que mantém o prazo de 5. Então, raramente eu vou errar um prazo recursal. Mas o que é a tempestividade? O recurso deve ser interposto no prazo previsto em lei. Se eu deixo transcorrer o prazo recursal, a decisão transita em julgado. Então, o primeiro requisito extrínseco é a tempestividade. Tenho ainda a chamada regularidade formal. O recurso é demanda, e a demanda será instrumentalizada, lembra disso? Lembra da petição inicial lá de processo civil 1? Eu tenho aqui a petição inicial recursal. E como qualquer petição inicial, ela deve obedecer à forma prevista em lei. Então eu tenho que obedecer à forma que a lei prevê para o recurso. O recurso deve obedecer à regularidade formal. Se eu erro a forma, eu não preencho um requisito de admissibilidade recursal. Atenção que se o erro for de forma, hoje pelo CPC, os erros de forma são sanáveis em qualquer grau de jurisdição. Está lá no parágrafo único do artigo 932, depois dá uma olhadinha lá. Então, embora eu deva obedecer à forma, se por um motivo a forma estiver errada, eu vou ter, em regra, a possibilidade de corrigir esse erro de forma. Previsão nova lá do parágrafo único do 932. E por fim, como requisito extrínseco, eu tenho o preparo. O que seria o preparo? O pagamento das custas do recurso. Nem todo recurso tem pagamento de preparo, mas se a lei prevê que você tem que pagar o preparo recursal, você tem que pagar esse preparo, o valorzinho, as custas do recurso, e você tem que comprovar o pagamento desse preparo no ato da interposição do recurso. Então, cuidado. Além de pagar, eu tenho que comprovar. Mas lembra de dar uma olhadinha lá no artigo 1007, porque eu tenho hoje novidades no CPC 15 acerca do preparo. Por exemplo, se eu pagar a menor, era R$1.000 o pagamento do preparo, o valor das custas, mas eu paguei 500, o meu recurso vai ser inadmitido, ele vai ser considerado deserto, que é o nome que se dá ao recurso onde não há a comprovação do pagamento do preparo? Não. Eu vou ter a oportunidade de complementar esse pagamento do preparo. Mas, professor, o problema não foi esse. Eu realmente não paguei e não comprovei no ato da interposição.
Quer dizer que o meu recurso agora vai ser considerado deserto? Não. O CPC 15 traz uma novidade. Se você não pagou e não comprovou, antes de ser considerado deserto o recurso, você vai ser intimado para pagar esse preparo em dobro e comprovar em dobro. É uma espécie de multa pelo motivo de você não ter pago ou não ter comprovado o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso. Então hoje, para o seu recurso ser considerado deserto, você tem que não ter pago o preparo, não ter comprovado no ato da interposição, você vai ter que ser intimado para pagar em dobro e deixar transcorrer o prazo da intimação de pagar em dobro sem pagar e sem comprovar. Só assim que o seu recurso vai ser considerado deserto. Há outras situações no artigo 1007 que vocês devem dar uma lidinha, então remeto vocês a ele. Vai lá, atenção ao artigo 1007, que preparo é algo bem importante para a parte de teoria geral dos recursos. E para a gente finalizar a aula de hoje, lembra que essa aula vai ser dividida em duas, a gente vai complementar na próxima aula, a gente vai trabalhar aqui, grosso modo, rapidinho, e eu vou explicar com mais cuidado na próxima aula, a chamada causa de pedir recursal. Lembra, recurso é demanda. Então, eu tenho que trazer no recurso causa de pedir e eu tenho que trazer pedido. Eu passei da fase dos requisitos. Requisitos de admissibilidade intrínsecos, requisitos extrínsecos. O meu recurso foi admitido. Eu vou analisar agora o quê? O mérito recursal. E a análise do mérito, necessariamente, vai analisar a causa de pedir recursal e o pedido recursal. Então, causa de pedir recursal, lembra que eu disse no início, é a demonstração do erro. A decisão tem que estar errada e eu tenho que apontar esse erro. E quais erros seriam esses? Erro de procedimento, erro de julgamento. O que seria esse erro de procedimento? Pelo próprio nome, é um erro de forma, de atividade. O juiz deixou de realizar um ato processual obrigatório, houve uma ofensa ao devido processo legal, um ato processual obrigatório do qual dependem os demais atos, se realizou de forma viciada. Por exemplo, o juiz deixou de fundamentar a decisão. É um erro de procedimento, ele tinha que ter fundamentado a decisão. Então eu vou demonstrar esse erro e vou pedir a nulidade da decisão. O erro de procedimento, o pedido a ele correspondente, é o pedido de nulidade. Eu tenho ainda o erro de julgamento. O erro de julgamento é um vício no julgamento. Lembra, o juiz vai ter que analisar matéria fática, matéria de direito, matéria probatória. Se ele erra na análise de qualquer dessas matérias, o julgamento dele está errado. E se o julgamento está errado, eu tenho que apontar. E qual é o pedido que corresponde ao chamado erro de julgamento? O pedido de reforma. Então, atenção, erro de procedimento, qual é a causa de pedir, qual é o pedido correspondente? Nulidade. Erro de procedimento é uma ofensa ao devido processo legal, é um vício de atividade. E erro de julgamento, qual é o pedido correspondente? É o pedido de reforma ou de nova decisão. O erro de julgamento é um vício no julgamento, um erro no julgamento na matéria fática, na matéria de direito e na matéria probatória. Então, erro de procedimento, pedido correspondente, nulidade. Erro de julgamento, pedido correspondente, reforma ou nova decisão. Então, pessoal, essa aula a gente termina aqui. Peço que vocês revisem todo o assunto, a parte principiológica, a parte dos requisitos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, porque a gente vai precisar muito desse assunto para a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula a gente começa com os chamados efeitos dos recursos. Até lá!